E aí, meus amigos? Espero mais uma vez que tudo esteja bem, na medida do possível. Eu venho aqui hoje, mais uma vez, graças a Deus, meditar um assunto com vocês sobre algumas coisas que andam acontecendo, né? E isso não é para o mal, muito pelo contrário, eu até entendo a intenção do porquê acontece, mas às vezes o seu motivo em aconselhar, ele é mais cultural do que de fato espiritual. Alguns amigos meus, eu acredito que até gostem de mim, têm me aconselhado, irmãos, a não pregar tanto contra a prosperidade, quanto a riqueza, quanto os evangélicos, os cristãos, os católicos. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra a pessoa, irmão. Eu quero dizer para você que me aconselha a ter mais calma e cautela. Eu não sou contra a pessoa, eu sou contra o principado e a potestade nas zonas espirituais que governam esse mundo, que governam esse século. Eu quero falar algo para vocês. Quando eu vim para o Evangelho em 98, em 97, ali entre 96 e 97, eu sempre me questionei muito com aquilo que eu via à minha volta. E uma das orações a Deus, irmão, que eu sempre fiz em minha vida, foi pedir a Deus que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó viesse a ser o meu. Porque a Bíblia e a vida dos patriarcas e dos profetas, ela é colocada como base de fé, de testemunho para a minha vida. Mas não é o suficiente, amigo, porque eles viveram a experiência deles e eu a minha. Então, Deus, por meio de seu Filho amado em Cristo Jesus, começou a me revelar pelo seu Espírito que eu deveria ter o meu jeito de orar, de buscar. E o que passei a fazer? Pedir a Deus que se revelasse a mim. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não era o suficiente para mim. Porque eu sabia e sei que Ele quer se revelar a cada homem de forma mais profunda, mais aprofundada, mais revelada, mais íntima, a cada dia. O que aconteceu com Abraão, irmão, não existe presente, passado e futuro diante de Deus, mas foi há 4.000 anos atrás, de 4 a 6.000 anos atrás, fatores históricos, irmão. Só de Cristo, da ilha de Cristo, 2.000 anos. Nós lemos Davi 3.000 anos. Nós lemos Paulo 2.000 anos. Concordo e acredito em tudo na escritura que está escrito ali. E pondero algumas coisas que não vão entrar no pormenores nesse momento. Mas eu comecei a me questionar, irmão, se de fato aquilo que eu via à minha volta era a manifestação de Deus. E não. Porque ela é minha, é íntima, é particular, sua, a do vizinho, a do próximo. Sendo que ela existe parâmetros, que é a escritura. E alguns amigos meus entram na MSN, entram no Orkut, entram no YouTube e falam para mim que eu tenho me manifestado às vezes de forma obsessiva. Obsessiva, irmão? Obsessão tem o diabo pela ganância, pelo roubo, pela destruição da propriedade de Deus, do homem. E o que mais me impressiona, eu vou dizer isso para você, meu irmão e minha irmã, eu recebo conselho, meu irmão, de pessoas, irmão, que sequer sabem o que dizem. Se souber no termo técnico da palavra, muito mais sabe no termo espiritual da iniciação antes da palavra. Qual é a intenção do Espírito em comunicar a palavra? A palavra foi feita para que eu e você possamos entender. Mas qual é a real intenção do ensinamento do Espírito a querendo dizer aquilo? Em João 16, no versículo 8, diz o seguinte: e quando ele vier, o Espírito Santo vos convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entenda só uma coisa, você que diz que eu prego de forma obsessiva sobre riqueza, sobre doutrina da prosperidade. O diabo, em nenhum momento ele se cansa, irmão, em entrar no teu lar. Em nenhum momento ele se cansa em destruir teu casamento. Em nenhum momento ele se cansa em endurecer o teu coração. Não te dá fé para poder crer e acreditar em Cristo Jesus. Te dá uma fé cultural, uma fé social. Já viu aquele cara que bebe socialmente? Não, bebo socialmente. É a fé socialmente. É aquela fé sociável, que ela não atinge, ela não agrega e nem desagrega. Ela não mata nem gera vida. É a fé que tu tem, crentezinho. É a fé da tranquilidade.
E são vários irmãos que vivem assim. E vieram me aconselhar e vieram me aconselhar. E trouxeram até, no meu canal no YouTube, que se chama Voz que Clama no Deserto, trouxeram até o termo de João Batista. E se perdem no próprio termo. Que João Batista vivia e tal, pregava. Entenda só uma coisa, meu querido. João Batista morreu por isso. Ele morreu porque denunciou o adultério de Herodes com a sua cunhada. Ele morreu porque pregava contra a corrupção dos soldados romanos que gostavam de roubar e ser corrupto, Deus da origem. Polícia já não é corrupto, Deus da origem, não é à toa. Ele morreu porque denunciava o ensino dos fariseus, raça de víbora. Quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? E Jesus aqui diz no capítulo 16 do livro de João, versículo 8, que quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Essa palavra convencer no grego era um termo jurídico que significava que quando o promotor te acusa, ele te mostra provas a você que são irrefutáveis, irmão. Não existe como refutar. É como se você tivesse com a arma na mão, a câmera aqui filmando, ou com a camisa amarela e falando assim, Fábio, você roubou a loja naquele dia. Eu não roubei aqui você. Essa palavra convencer do pecado, o convencer veio, como eu estou te dizendo, significa envergonhar publicamente. É trazer os seus pecados a tal maneira diante do teu rosto que não tem como você provar contra isso. É um axioma, uma verdade que não precisa de provas. E outra coisa, significava também o termo remover a máscara. É como nós forjamos na sociedade, na vizinhança, né? Sempre aquela questão sociável, né? Sorrir para aquele, sorrir para aquele. Na verdade, lá dentro do teu coração está doidinho para jogar para o alto, mas que sorrir. Então o Espírito Santo vem e te convence do seu erro. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Por quê, meu amigo? Porque todo pecado, toda perda de alvo, existe uma justiça de Deus sobre ela, que a justiça de Deus é trazer um juízo, irmão. Deus é justo. Pecado significa perder o alvo. Justiça. Deus é justo. Ele irá punir o que peca. E a punição é um juízo futuro. E a intenção do maligno, vamos estudar, em vez de dizerem para mim ou para outras pessoas na internet, irmão, que estão com obsessão pregando sobre isso. Eu tenho obsessão em denunciar a obra do diabo. E uma das obras do diabo é endurecer o teu coração de tal maneira sem que tu perceba por que você acha que eu estou pregando demais com relação a isso. Está te ofendendo, irmão, ou pregar sobre a riqueza? Está te ofendendo, irmão, ou pregar sobre o dízimo exorbitante, que nem existe mais, já foi cumprida a lei? Está te ofendendo as ofertas milionárias? É porque tu vive de acordo, irmão. Está te ofendendo é porque você concorda. Está te ofendendo é porque lá no íntimo você também tem essa raiz entranhada. Você ainda não entendeu, irmão. Vivi uma vida no Rio, ou em Rio das Ostras, de forma regalada, irmão. A maioria que vive em Rio Namar, na região onde habito, é tudo refugiado. A maioria é tudo complexado, irmão, que não pode retornar, não pode voltar. E os cariocas vêm do Rio para cá, se convertem, irmão. E acham que o evangelho é isso aí. Aí você posta os vídeos na internet vendo os conselhos de obsessão, irmão. Que você está falando de forma obsessiva, tá pelo jeito, Deus também os ama. Meu irmão, Deus ama todo mundo, até as trevas Deus os sustém, irmão. Não vem trazer texto para mim sem contexto, irmão. A nossa intenção, a minha intenção, é pregar contra a manifestação das trevas que está oculta, irmão. Se ela tivesse revelada, não precisava de eu pregar, de milhões de pessoas na internet pregar. E eu vou te dizer mais uma vez, obsessão quem tem o maligno em destruir a tua vida, destruir a tua mentalidade, destruir o projeto existencial de Deus para você. Olha como está a tua família, vê quem tem obsessão. Se somos nós que pregamos na internet, não concordamos com esse congregar, não concordamos com esse dizimar, com essa forma ideológica, sociológica de se pregar, de se apresentar a Deus. Então te falo isso. Pessoas me perguntam por que eu boto Deus com hífen, e Deus com crase, e Deus com entre. Meu irmão, vão estudar, irmão. Fica difícil o diálogo. Se pressupõe que quando vai existir um diálogo, irmão, é necessário a pressuposição de que aquilo que está sendo falado, o ouvinte entenda pelo menos o básico, irmão. Paulo passou por isso também. Ainda estava em questão de batismo, dízimos e ceias. E eu te digo isso, irmão. Se você entende que o Evangelho
é isso, que por mais você pregue contra, mas lá no seu íntimo, você quando saiu da casquinha do ovo, acreditando que Jesus Cristo é o Senhor, se eu te perguntar, tu não sabe me responder, se Ele é o Messias, aonde se comprova, como se comprova, por que se comprova, se tu é batizado, por que é batizado, se tu foi vendido o pecado, quem foi que te vendeu o pecado, se eu te fizer aqui 10 perguntas, tu não responde as 10, e você se acha crente cristão e vem me aconselhar, vários, não é só um não, porque eu estou pregando de forma obsessiva. Eu morava em Vila Kennedy, vê como é que está Vila Kennedy, por não pregar de forma obsessiva. Olha um mar, um lazer, um Brasilzinho, onde tem de tudo em excesso. Vê na região do Lago como é que é uma zona, como é que é algo totalmente largado. Ninguém se mete com ninguém, mas o trafica continua, o adultério é rodo, uma vidinha escondida, obscura, sem clareza. Vou fazer o teste com você, irmão. Seja em qualquer canto desse país onde estiver me ouvindo. Aquele que disser para você que você está pregando de forma obsessiva, chame ele para orar e para ler. Levante 2, 3, 4 irmãos. Chame para orar e para ler. Para tentar aprender do Espírito Santo de Deus um evangelho puro, genuíno. Não é para ofender ninguém, é para você viver e transformar a vida à sua volta. Irmão, não estou satisfeito com a minha condição e a condição das pessoas que estão na minha volta. E vou continuar pregando de forma obsessiva. Contra Silas Malafaia, contra R.S. Soares, contra Valdemiro, contra todos aqueles que pregam a doutrina dos Estados Unidos de prosperidade, e Yogo Conchu. Todos esses, irmão, vou continuar pregando. Sabe por causa de quê, irmão? Porque quero morrer de forma obsessiva, anunciando o evangelho correto de Cristo Jesus. Se pondere, irmão, se o que você acreditou quando saiu da casquinha do seu ovinho era Deus, se pondere a tua vida hoje. Se verdadeiramente o que está em você é a manifestação profunda do Deus que criou o mundo, irmão. Olha para Abraão, Isaac e Jacó. Esquece eles. São bases de fé para nós. Mas vê se Deus se revela na tua vida desse jeito. Só fica pregando aqui, pregando ali, sobre o teu passado, irmão. Sobre o passado deles. E Deus na tua vida. Te usando como exemplo de amor, de sabedoria, de Cristo, em Cristo em você. Isso acontece? Duvido, irmão. Por causa dos conselhos que me são dados. Vamos fazer um trato? Eu vou continuar pregando de forma obsessiva contra as trevas que se escondem na mente do homem, e na cultura e na sociedade humana. E você continua vivendo esse evangelho poderoso e genuíno que tu vive. Tá bom? Vamos ver quem ganha. A obsessão do evangelho que está em mim, ou a paz do evangelho que está em ti. E eu deixo isso. O Espírito Santo veio para isso, irmão, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É desmascarar o homem. Mostrar toda a prova que o homem, o Evangelho confronta com você, irmão. A intenção de Deus é acusar de cara, usar o Evangelho de forma acusatória contra os seus pecados e te absolver com o mesmo Evangelho, de forma obsessiva. Então digo isso para todos. Todos aqueles, irmão, estudem mais, irmão. Leem mais. Falo isso de forma questionadora. Saiam de cima do muro. Se dediquem, porque o Espírito Santo já comunicou a vocês. Mas vocês nunca têm tempo. Vai reunir 2, 3 irmãos para orar, não tem tempo. Vai para ler de noite, não tem tempo, está cansado. E vem me aconselhar que eu ando pregando de forma obsessiva contra essa doutrina que aí está. Irmão, faça-me o favor, irmão. Vamos fazer o seguinte? Vamos ler Bíblia em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, porque eu vou continuar pregando de forma obsessiva. Valeu.